Olá pessoal, como vai? Mais uma aula de Hassidut, o livro de Tzidkat HaTzadik do Rav Tzadok HaKohen. E a gente estava falando da última vez sobre o assunto de Kapará, de Tchuvá. A gente está falando que a Tchuvá da pessoa ela sempre vai englobar dois pontos principais. Um é a pessoa se tornar um ser humano melhor, que a gente falou da melhor maneira para isso acontecer, é aquele mergulho no mikve, que é o mergulho no dat, nas águas do conhecimento, que seria o mergulho na Torá. Isso é o que faz o ser humano poder se aperfeiçoar e se tornar um ser humano melhor. E consertar o passado, que a gente falou que é através de reza, através de tzedakah e através de ta'anit, de jejuns. Continuando o Rav Tzadok HaKohen, a gente fala, está escrito na Agmará e na Halachá, um conceito bem interessante, que é kapará, ou seja, você sacrificar um korban, lo meakevet, ele não vai impedir um kohen que ele estava impuro, tipo metzorá, ele estava leproso, certo? Lembrando que lepra não é a doença lepra, certo? A gente às vezes confunde lepra com uma doença de lepra, onde a pessoa acaba perdendo pedaço do corpo. Lembra quando a gente fala de metzorá, era uma doença que a pessoa ficava com a pele escamosa, certo? E então sempre o conceito, isso aqui na verdade vem esse conceito de lepra, é um erro de tradução da Septuaginta do grego, certo? Que acabou no final vindo para o português ou nas outras línguas como lepra. Mas não é a doença lepra, certo? É uma doença que não tem nada a ver, certo? É uma doença que a pessoa fica com a pele toda escamosa, certo? Então, uma pessoa que ela está com metzorá, que é uma impureza isso daqui, ou ela estava zav, que sai secreções dela, e ela acabou se purificando da tumá dela. E ela foi no mikve, etc. Quer comer trumá, mas ela ainda não fez korban, pela halachá ela pode. O korban, ele não impede, ele não é impeditivo para a pessoa ela poder comer a trumá. Certo? Ele fala, isso daqui de novo, a gente sempre vai fazendo um paralelo do Beit HaMikdash, desses conceitos que a gente tem da época dos Kohanim para a nossa vida, né? O paralelo que o Rav Tzadok HaKohen está fazendo a todo momento. Ele fala a mesma coisa uma pessoa que ela quer purificar a alma dela, certo? A pessoa que ela quer purificar a alma dela, o consertar o passado é necessário para a pessoa para ela chegar num nível de kadosh, de santidade, mas não impede a pessoa de ser tzadik. E a gente vai explicar isso daqui. Existe uma diferença entre ser tzadik e a pessoa tá kadosh. Vamos entender. A tchuvá, ela adianta, na verdade o mundo de tchuvá é uma coisa muito interessante. A tchuvá, ela consegue transformar o ser humano, mudar o passado, algo que a princípio não faz muita lógica, porque se você fez uma coisa errada, como você vai voltar agora para o passado e consertar aquilo lá? A gente está acostumado com esses conceitos, né? Se uma pessoa ela fazia errado e ela fez tchuvá com amor, então os erros da pessoa se tornam como mitzvot. A gente está tão acostumado com essas frases que se torna mais ou menos algo, torna mitzvot. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, como assim? Se a pessoa ela fez uma coisa errada, como pode ser que você apaga esse erro? Certo? E o mundo de tchuvá, esse conceito de tchuvá é uma coisa nova, que ele veio quando Moshe Rabbeinu subiu depois do Reta Egel, e ele pediu para Hashem não destruir a Israel, etc. E Hashem ele mudou a estrutura do mundo para criar esse mundo de tchuvá, que é o dia de Yom Kippur. E a novidade do dia de Yom Kippur que veio é que o ser humano, hoje em dia, o Yehudi, ele realmente consegue, como se fosse voltar ao passado e apagar aquilo lá. Então, para a gente ter um pouquinho esse conceito de tchuvá, se você tivesse agora uma máquina do tempo, imagina, você fez várias coisas erradas, você hoje em dia mudou, você comia taref, e não cumpria Shabbat, e falava Lashon Hará, e roubava, é um monte de coisa terrível. Se não tirar o roubava, porque roubava você teria que devolver o dinheiro para a pessoa, mas digamos que você devolveu o dinheiro, mas ainda ficou os erros da pessoa. Coisas que era para Hashem. E a pessoa fez tchuvá. Ela realmente falou, sabe, esse não é o caminho certo, se aproximou, começou a ir na sinagoga, começou a ouvir shiurim, se aproximou mudou a vida dela, kasherizou a casa, começou a comer kasher, e Shabbat, e Hagim, e 100%. Ela fez realmente tchuvá, ela agora quer Hashem, ela nunca faria aquilo lá de novo. Se a gente agora sentasse na nossa máquina do tempo, a gente puxa a alavanca, vrum, e a gente agora voltou no tempo, na hora que a gente chega naquele momento que a pessoa estava lá 5 anos atrás, e ela ia pegar aquele camarão, e ela ia comer, na hora que você volta na máquina do tempo, ela vai estar comendo uma halá de Shabbat, fazendo uma brachá. Ou seja, aquele tempo, aquele passado, se ela fez por amor, troca por uma mitzvah. No momento que ela ia estar falando Lashon Hará de alguém, você vai voltar no tempo, a pessoa ia estar fazendo reset com uma pessoa, dando uma tzedakah, ajudando um pobre, ensinando alguém que precisa de alguma coisa. Então, é incrível isso, você vai mudar o passado, a pessoa vai rever a história dela, aqueles momentos de averot, que a pessoa, se ela fez tchuvá com amor, se tornou méritos. Se ela fez por medo, é como se aquilo não existisse, apagou. Tá bom, aquilo apagou, sumiu.
certo? Então é uma coisa muito, muito grandiosa. Então ele fala que a tchuvá, ela vai ajudar uma pessoa que ela era rachá gamur. Então na hora que a pessoa ela faz um erro, faz uma verá, ela é chamada rachá, uma pessoa perversa. Na hora que a pessoa ela vai fazer tchuvá, e fala o Rav Tzadok HaKohen, olha que forte isso aqui, presta atenção. Afilo hirher belibó, mesmo que a pessoa ela, só no coração dela sentiu aquela coisa amarga, falou, puxa, eu não devia ter feito isso. Puxa, isso daqui fez errado. Isso não é bom. Eu errei, pisei na bola, foi errado. Harei zet tzadik gamur. Se a pessoa ela sentiu no coração dela um amargo, ela falou, puxa, não é certo o que eu fiz, não devia estar fazendo isso. Nesse momento que a pessoa teve esse arrependimento para voltar e se tornar um ser humano melhor, ela é chamado tzadik gamur, certo? Isso daqui é um conceito que o Rav Tzadok HaKohen traz. E ele, está escrito na Gemara, que Masechet Kedushim, uma pessoa que ela fala que vai dar uma aquele que vai casar com uma mulher, a Gemara fala, a pessoa que ela vai casar com uma mulher, ele fala, estou casando com você, certo? Com a condição que eu sou um tzadik gamur. Ela acaba se tornando casada com ele, porque talvez ele fez uma tchuvá no coração, quando uma pessoa era perversa, um cara mais malandro. E ele falou, estou casando com você com a condição que eu sou um tzadik gamur, ela já fica em casamento em safek, por quê? Em dúvida. Porque pode ser que em algum segundo ele fez uma tchuvá no coração dele, e se ele fez tchuvá no coração dele, ele é tzadik gamur. Então daqui o Rav Tzadok HaKohen prova, olha que incrível, que só da pessoa pensar no coração, sentir alguma coisa, não fez nada, não falou nada, ela está parada no lugar. Só dela ter sentido alguma coisa dentro dela, que ela tem que mudar, ela tem que melhorar, isso daqui é chamado tzadik gamur. Mas a gente sabe que o Rambam fala que a pessoa ela precisa fazer vidui, ela precisa se arrepender, e precisa bater no peito e falar o erro que ela fez, certo? Então ele fala, mesmo que está faltando para essa pessoa uma das condições de tchuvá, que uma delas é o vidui com a boca, expressar o erro, certo? O Rambam fala, uma das formas, o caminho para a pessoa fazer tchuvá, uma delas é o vidui. A pessoa, o que é o vidui? É as súplicas, a pessoa ela deve expressar, que é o que a gente fala, hatá, no acham, no bagad, no todo aquele vidui que a gente bate no peito, é o quê? Você expressando para fora aquilo que fez de errado. Então, como pode ser que você está falando que aqui está valendo tzadik gamur, sendo que a pessoa nem fez vidui? Ela está parada, que nem uma múmia, e talvez no coração ela sentiu e ela já é tzadik gamur. Então ele fala aqui o quê? Zeurak letrumá. Então fala, essa tchuvá que a gente está falando que é tzadik gamur, é para o nível espiritual que a gente chama de trumá, ou seja, uma pessoa que ela está sendo separada do rola gamura, uma pessoa que ela está se desconectando da banalidade do mundo, das coisas materiais, certo? Para começar a fazer algo bom. Então a pessoa, ela está começando a se tornar tzadik. Realmente, a tchuvá completa, precisa de vidu e de todo um processo maior. Mas para a pessoa, pelo menos, sair da lama, que é o que a gente diria, o primeiro passo para sair da lama, de dizer não estou na lama, é esse sentimento de, puxa, pisei na bola, não foi legal, tenho que melhorar. Isso daqui já faz a pessoa sair da lama. Isso é o começo. Avale kodashim, continua a Rav que eu falando para a pessoa, chegar no nível espiritual que a gente chama de kodashim, que é arotzelit kadesh liot kadosh, uma pessoa que ela vai quer ser chamado de santo, uma pessoa que realmente ela está conectada com a Hashem, ela está servindo a Hashem, certo? De agora já não é sair da lama, é estar em contato com a Hashem de uma maneira mais íntima, certo? Como a gente tem, a Torá fala, Kudoshim Tius, sejam santos que Kadosh Ani, ou seja, a pessoa ela se dedicar para a Hashem de verdade, agora você vai precisar consertar o que você fez de errado, para trás. Certo? Aquilo que a gente falou de tchuvá no coração e etc, você daqui para frente querer melhorar, ser um ser humano melhor. Agora, um nível completo é a pessoa consertar o erro que foi lá atrás. E daí, para isso, você precisa de uma tchuvá com um amor grande para poder consertar esse passado. Certo? E aqui vem o assunto do korban. Certo? O korban é justamente itkarvut, se aproximar de Hashem, para você estar próximo dele, que é o que a gente faz hoje em dia com a tefilá. Então, nesse momento,
é quando a pessoa vai começar a consertar as coisas de errado, vai fazer o vidui, e vai fazer a súplica, e etc. Ou seja, vai ter todo um processo de aproximação onde você vai conseguir consertar aquele passado, e que a gente falou, se voltasse na máquina do tempo, você não ia estar fazendo aquilo lá. Certo? E a gente na próxima aula vai continuar se aprofundando ainda mais nesse conceito de Trumá, de Kabbalat Malchut Shamayim, certo? E a gente vai entender ainda melhor todo esse processo de Teshuvah e se aproximar de Hashem. Até a próxima.